Teste seus conhecimentos sobre apóstolo Pedro. Número 1. Qual era o nome original do apóstolo Pedro? Alternativa: A. Simão, B. André, C. Tiago. Resposta correta: é Simão. Jesus mudou o nome de Simão para Cefas, que significa pedra ou rocha em aramaico, e que em grego é Petros, ou seja, Pedro. Número 2. Qual era a profissão do apóstolo Pedro antes de seguir Jesus? Alternativa: A. Carpinteiro, B. Pescador, C. Cobrador de impostos. Resposta correta é pescador. Pedro era pescador de Betsaida e tinha casa em Cafarnaum. Ele tinha um negócio de pesca com seu irmão André e com Zebedeu e seus filhos Tiago e João. Número 3. Qual foi o primeiro milagre que o apóstolo Pedro presenciou de Jesus? Alternativa: A. A transformação da água em vinho, B. A cura da sogra de Pedro, C. A pesca maravilhosa. Resposta correta é pesca maravilhosa. Depois de ensinar a multidão usando o barco de Pedro, Jesus mandou que ele lançasse as redes no mar, e ele obedeceu. Então, ele e seus companheiros pescaram uma grande quantidade de peixes, que encheu 2 barcos. Número 4. Qual foi a confissão que o apóstolo Pedro fez sobre Jesus em Cesareia de Filipe? Alternativa: A. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, B. Tu és o profeta que haveria de vir ao mundo, C. Tu és o Mestre e Senhor de todos. Resposta correta é: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus elogiou a fé de Pedro e disse que sobre essa pedra edificaria a sua igreja. Ele também disse que daria a Pedro as chaves do reino do céu, sobrescrito 3. Número 5. Qual foi a reação do apóstolo Pedro quando Jesus anunciou que iria sofrer, morrer e ressuscitar? Alternativa: A. Ele ficou triste e chorou. B. Ele tentou impedir e repreendeu Jesus. C. Ele aceitou e encorajou Jesus. Resposta correta é B. Ele tentou impedir e repreendeu Jesus. Jesus repreendeu Pedro e disse que ele não pensava nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Ele também disse que quem quisesse segui-lo deveria negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, sobrescrito 3. Número 6. Qual foi o apóstolo que negou Jesus 3 vezes, conforme Jesus havia predito? Alternativa: A. Pedro, B. João, C. Judas. Resposta correta é Pedro. Pedro se arrependeu amargamente de sua negação e foi restaurado por Jesus depois da ressurreição. Número 7. Qual foi o apóstolo que andou sobre as águas com Jesus, mas começou a afundar por causa da dúvida? Alternativa: A. Mateus, B. Tiago, C. Pedro. Resposta correta é Pedro. Pedro foi o único discípulo que teve a coragem de sair do barco e tentar andar sobre as águas, mas ele se assustou com o vento e perdeu a fé. Número 8. Qual foi o apóstolo que cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote, quando Jesus foi preso no Getsemane?
Alternativa: A. Judas, B. Pedro, C. Bartolomeu. Resposta correta é Pedro. Jesus repreendeu Pedro por sua atitude violenta e curou a orelha do servo, chamado Malco. Número 9. Qual foi o apóstolo que recebeu uma visão de um lençol com vários animais impuros, que simbolizava a inclusão dos gentios na igreja? Alternativa: A. Paulo, B. Pedro, C. Felipe. Resposta correta é Pedro. Depois da visão, Pedro foi chamado para pregar o evangelho na casa de Cornélio, um centurião romano que se converteu ao cristianismo com toda a sua família. Número 10. Qual foi o apóstolo que escreveu 2 cartas que estão no Novo Testamento, dirigidas aos cristãos espalhados pelo Império Romano? Alternativa: A. Pedro, B. Paulo, C. Marcos. Resposta correta é Pedro. Deixe o seu like, inscreva-se no canal